A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria, trazendo à luz histórias que moldam a vida dos cristãos ao longo dos séculos. Um desses relatos, profundamente significativos, é o episódio da incredulidade de Tomé, encontrado no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 30. Essa mensagem não é apenas uma narrativa histórica, mas uma fonte rica de ensinamentos espirituais e lições sobre fé, dúvida e a presença divina. Através dessa passagem, somos convidados a refletir sobre a natureza da fé, a importância do testemunho e o poder transformador de um encontro pessoal com o Cristo ressuscitado. A passagem diz: um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. O contexto desse episódio ocorre após a ressurreição de Jesus, um evento que abalou o mundo de forma definitiva. Seus discípulos, ainda confusos e inseguros após a crucificação, foram surpreendidos pela notícia de que o Mestre estava vivo, enquanto a maioria dos discípulos teve a chance de ver o Senhor ressuscitado logo após o evento. Tomé não estava presente na primeira aparição. Seu ceticismo e a subsequente confirmação de sua fé servem como um lembrete eterno para todos nós sobre a natureza da crença e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Este texto é, portanto, uma exploração profunda dessa passagem, dividida em várias partes que ajudarão a entender e aplicar essa lição na vida diária dos cristãos. Ao longo deste estudo, iremos mergulhar na história, analisar o contexto bíblico, refletir sobre as implicações espirituais e extrair lições práticas para nossa jornada de fé. Para compreender plenamente o que aconteceu com Tomé, é essencial voltar aos acontecimentos que antecederam esse momento crucial. Após a crucificação, os discípulos de Jesus estavam profundamente abalados. Sua morte na cruz foi um golpe devastador para aqueles que haviam depositado todas as suas esperanças nele como o Messias prometido. Eles se encontravam num estado de desespero e confusão, tentando processar o fato de que aquele que eles acreditavam ser o Salvador havia sido morto de forma tão brutal. No entanto, a ressurreição mudou tudo. Na manhã do terceiro dia, algumas mulheres, incluindo Maria Madalena, foram ao túmulo de Jesus e o encontraram vazio. Elas foram as primeiras a testemunhar o Cristo ressuscitado e levaram essa notícia aos discípulos, que inicialmente estavam céticos. Posteriormente, Jesus apareceu a alguns de seus discípulos, confirmando que estava vivo. Mas Tomé, um dos 12 apóstolos, não estava presente quando Jesus apareceu pela primeira vez. Quando os outros discípulos compartilharam com ele que tinham visto o Senhor, Tomé expressou uma dúvida que ecoaria ao longo dos tempos. Ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no sinal dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. João capítulo 20, versículo 25.
Esse comentário reflete um desejo humano por provas tangíveis, algo que muitos de nós podemos compreender. Tomé queria uma confirmação física, algo que ele pudesse ver e tocar para acreditar plenamente. 8 dias depois, Jesus novamente aparece aos discípulos, e desta vez, Tomé estava com eles. Jesus, sabendo da dúvida de Tomé, se dirige a ele e oferece-lhe a oportunidade de tocar suas feridas. Esta é a resposta amorosa e misericordiosa de Cristo a um seguidor em dúvida. Tomé, ao ver Jesus e ao perceber a realidade de sua ressurreição, exclamou: Senhor meu e Deus meu. João, capítulo 20, versículo 28. Uma das declarações mais poderosas de fé em todo o Novo Testamento. Jesus então proferiu uma bênção que ressoaria através dos tempos. Porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. João, capítulo 20, versículo 29. Esta declaração é um encorajamento para todos os crentes que ao longo dos séculos seguiriam Jesus sem terem visto suas feridas ou sua forma física ressuscitada. Jesus estava apontando para uma fé que transcende o que é visto e toca o coração do relacionamento com Deus. Para entender completamente o impacto desta passagem, precisamos explorar o contexto em que ela foi escrita e o significado histórico por trás dela. O Evangelho de João é único entre os evangelhos canônicos, oferecendo uma perspectiva teológica mais profunda e contemplativa sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Enquanto os outros evangelhos focam-se mais nos eventos históricos e na narrativa cronológica, João enfatiza o significado espiritual desses eventos, abordando questões como a divindade de Cristo e a natureza da fé. No momento em que João escreveu este evangelho, os primeiros cristãos já estavam enfrentando perseguições e desafios significativos. A necessidade de reafirmar a fé em Cristo ressuscitado era crítica, especialmente para aqueles que não tiveram a oportunidade de ver Jesus em carne e osso. A história de Tomé, portanto, serve como um lembrete poderoso para esses primeiros crentes e para todos os cristãos subsequentes de que a fé em Cristo não depende de provas físicas, mas de uma confiança profunda na verdade da ressurreição. Tomé, também conhecido como Dídimo, era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Ele é mencionado em várias passagens dos evangelhos, mas é nesta passagem de João que sua personalidade e suas lutas interiores são mais reveladas. Ao longo da história cristã, Tomé foi muitas vezes considerado como Tomé, o incrédulo, uma referência à sua hesitação em acreditar sem ver. No entanto, essa designação pode ser injusta e superficial, pois a experiência de Tomé é, na verdade, uma representação de uma jornada de fé que muitos passam. O movimento da dúvida para a certeza, da incredulidade para a adoração. A tradição cristã afirma que após a ascensão de Jesus, Tomé viajou para o leste, eventualmente chegando à Índia, onde estabeleceu comunidades cristãs e morreu como mártir. A experiência transformadora de Tomé com o Cristo ressuscitado moldou o restante de sua vida, tornando-o um testemunho vivo do poder de Jesus para mudar corações e vidas. O relato da incredulidade de Tomé é mais do que uma simples história. É uma rica fonte de reflexões espirituais que nos desafiam a examinar nossa própria fé. Neste ponto, é importante considerar as várias lições que podemos aprender com este episódio. A fé é o fundamento da vida cristã. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, somos ensinados que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A experiência de Tomé destaca a luta comum entre a fé e a necessidade de evidências tangíveis. Ele queria ver e tocar antes de acreditar.
Esta atitude é compreensível, pois vivemos em um mundo onde a visão é muitas vezes associada à verdade. No entanto, Jesus ensina que a verdadeira fé vai além do que nossos olhos podem ver. A fé cristã é uma confiança em Deus, que transcende o que é físico e visível. É acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando não podemos ver a realização imediata dessas promessas. Quando Jesus disse, "Bem-aventurados os que não viram e creram", ele estava nos chamando para uma fé que é construída em confiança e relacionamento com Deus, e não apenas em provas visíveis. Jesus não rejeitou Tomé por sua incredulidade. Ao contrário, ele veio ao encontro de Tomé, oferecendo-lhe exatamente o que ele precisava para acreditar. Esta é uma demonstração clara da compaixão de Cristo por aqueles que lutam com a dúvida. Todos nós, em algum momento, podemos enfrentar dúvidas em nossa jornada de fé. O exemplo de Tomé nos mostra que não devemos ter medo de levar nossas dúvidas a Jesus. Ele está disposto a nos encontrar onde estamos e nos guiar para uma fé mais profunda. A resposta de Jesus a Tomé também reflete a paciência e o entendimento de Deus em relação à fraqueza humana. Em vez de repreender Tomé, Jesus o convida a tocar suas feridas, oferecendo a prova que Tom tanto desejava. Este gesto é uma expressão da misericórdia de Deus, que entende nossas limitações e está disposto a nos ajudar a superá-las. O testemunho dos outros discípulos foi fundamental para o eventual encontro de Tomé com Jesus. Eles compartilharam com ele o que tinham visto, e embora Tomé inicialmente não tenha acreditado, foi o testemunho deles que o preparou para o encontro com o Cristo ressuscitado. Este aspecto destaca a importância do testemunho na vida cristã. Como seguidores de Cristo, somos chamados a compartilhar nossas experiências e a verdade do Evangelho com os outros, sabendo que nosso testemunho pode ser a semente que leva alguém a um encontro pessoal com Jesus. Quando Tomé finalmente viu e tocou Jesus, sua resposta foi uma das mais poderosas confissões de fé no Novo Testamento. Senhor meu e Deus meu. Esta declaração é uma afirmação tanto da humanidade quanto da divindade de Jesus. Tomé reconheceu que Jesus não era apenas seu mestre, mas também seu Deus. Esta é uma declaração que todo cristão deve fazer em algum momento de sua vida, reconhecendo a totalidade da identidade de Jesus como o Filho de Deus, digno de adoração e total devoção. Esta bem-aventurança pronunciada por Jesus é uma bênção para todos os crentes ao longo dos séculos que aceitaram a verdade do Evangelho sem terem visto Jesus pessoalmente. Esta é a essência da fé cristã: acreditar em Cristo e em suas promessas, sem precisar de provas visuais. Essa fé é o que sustenta os crentes em meio às dificuldades, incertezas e perseguições. É uma fé que confia plenamente na palavra de Deus e na obra do Espírito Santo. Agora que exploramos o contexto histórico e espiritual desta passagem, é essencial trazer essas lições para a vida cotidiana. Como cristãos, somos chamados a viver pela fé, e o exemplo de Tomé nos oferece várias aplicações práticas. Todos nós enfrentamos dúvidas em algum momento de nossa caminhada cristã. Essas dúvidas podem surgir em momentos de crise, sofrimento ou incerteza. A história de Tomé nos ensina que essas dúvidas não devem ser ignoradas ou reprimidas. Em vez disso, devemos trazê-las diante de Deus em oração, buscando suas respostas e direção. Deus não nos rejeita por nossas dúvidas. Ele nos convida a buscá-lo sinceramente e, em sua misericórdia, Ele nos ajuda a superar nossas incertezas. Vivemos em uma era onde a ciência e a tecnologia nos condicionam a acreditar apenas no que pode ser medido e provado. No entanto, a fé cristã nos chama a confiar em Deus
e em suas promessas, mesmo quando não podemos ver as evidências imediatas. Isso não significa que a fé é irracional, mas que é baseada em uma confiança mais profunda em Deus, em Sua palavra e em seu caráter. Esta fé nos capacita a perseverar em meio às dificuldades e a confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias são adversas. O testemunho dos outros discípulos foi vital para a jornada de fé de Tomé. Da mesma forma, nosso testemunho pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar os outros a encontrarem a fé em Cristo. Devemos estar prontos para compartilhar nossas experiências e a verdade do Evangelho com aqueles ao nosso redor, sabendo que Deus pode usar nosso testemunho para tocar e transformar vidas. A declaração de Tomé é um lembrete de que nossa fé em Jesus deve ir além de um simples reconhecimento intelectual. Devemos confessá-lo como nosso Senhor e Deus, comprometendo-nos a segui-lo e a viver de acordo com seus ensinamentos. Isso significa permitir que Jesus tenha autoridade sobre todas as áreas de nossas vidas, submetendo nossos planos, desejos e vontades à sua vontade soberana. A ressurreição de Jesus é o fundamento da esperança cristã. Assim como Tomé encontrou a certeza de sua fé ao ver o Cristo ressuscitado, também somos chamados a viver com a certeza de que, porque Jesus ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Esta esperança deve moldar nossa perspectiva sobre a vida, nos capacitando a enfrentar os desafios com coragem e a viver com a expectativa da vida eterna com Deus. O relato de Tomé é um convite para todos nós refletirmos sobre a profundidade e a qualidade de nossa fé. Ele nos desafia a confiar em Deus, mesmo nas situações em que as evidências tangíveis parecem faltar. A fé, conforme ensinada por Jesus, não é cega, mas é uma confiança plena em Deus, baseada em quem Ele é, no que Ele fez por nós e no que Ele prometeu fazer. Tomé foi transformado pelo seu encontro com o Cristo ressuscitado, passando de incrédulo a um fervoroso seguidor de Jesus, disposto a levar o Evangelho até os confins da terra. Sua história nos encoraja a trazer nossas dúvidas a Deus, sabendo que Ele está disposto a nos encontrar onde estamos e a fortalecer nossa fé. Que possamos, como Tomé, chegar a um ponto em nossa jornada espiritual onde possamos declarar com convicção: Senhor meu e Deus meu. Que nossa fé não dependa do que podemos ver, mas seja ancorada na confiança em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vive e reina para sempre. Vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, agradecemos por Tua infinita paciência e misericórdia em nossas vidas. Fortalece nossa fé, especialmente nos momentos de dúvida e incerteza. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando não vemos todas as respostas. Que possamos sempre lembrar que Tu estás presente em cada momento de nossas vidas. Senhor, dá-nos a graça de crer sem ver, de confiar sem hesitar e de seguir-Te com todo o nosso coração. Que o exemplo de Tomé nos inspire a buscar um encontro mais profundo contigo, reconhecendo-Te como nosso Senhor e Deus. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.